Primeira coisa que eu quero que vocês observem aqui é essa riqueza das texturas. Então, a gente tem aquele ponto do branco, né, do Stuck, que ele trabalha aqui, mas é um projeto que é quase uma tela em branco para que ele coloque outras texturas. A gente tem ao fundo, percebam aqui, a taipa de pilão, a gente tem um espelho d'água, a gente tem esse próprio piso, né, que é um piso, é quase que uma espécie de um intertravado, mas diferente, que é um piso permeável também, percebam isso. E as texturas, que são texturas ricas, né? Então a gente não tem um projeto chapado, a gente não tem esse piso impermeabilizado, esse piso cimentado, a gente não tem principalmente né, o porcelanato aqui, ou um porcelanato imitando madeira. Não, a gente tem materiais naturais, né, na sua verdade dos materiais, ele se utiliza bastante dessa característica aqui nesse projeto. Percebam também que a gente tem, como eu disse, o piso permeável e como que ele brinca também com esse piso, né? Ele chega e ele vai criando esse rasgo aqui para essa vegetação. Outro ponto que eu acho fantástico dessa imagem é essa cobertura. Essa cobertura parece que ela está planando, parece que é uma cobertura tão leve que ela vai voar a qualquer momento. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso porque isso é feito de uma forma intencional. Claro, percebam que a gente tem uma estrutura robusta, né, tanto dessa parte do stuck, né, dessa parte toda branca, como principalmente da parte da taipa de pilão, para além da textura, né, mas isso comunica sendo robusto, e vem como se fosse uma pena planando ali em cima. A gente tem sempre que pensar na característica mecânica desses materiais, então daria para fazer isso, por exemplo, com concreto armado, concreto protendido? Não. Por quê? Porque o concreto ele vai resistir muito bem a esforços de compressão e não de tração. Portanto, daria para fazer? Sim, mas a gente, sua característica mecânica, a gente teria seções mais robustas do que, né, se a gente pensasse numa estrutura metálica ou numa estrutura de madeira laminada colada. Entende? Aqui a gente tem esse primeiro aspecto a ser observado. Como ele tem essa intenção de fazer algo que é mais leve, e aí poderia fazer de outra forma? Sim, mas ele teve essa intenção de projeto. E como intenção de projeto, ele coloca a estrutura metálica e ele consegue trazer essa estrutura esbelta, que traz essa sensação de leveza para esse projeto. Aqui a gente tem outras imagens também, né, desse projeto. Essa cobertura eu acho ela maravilhosa. Na verdade, percebam que ela é uma cobertura vazada, tá? Então é mais que uma espécie de brise. E aqui em cima, e eu já vou mostrar isso para vocês, a gente tem uma espécie de um mirante. Porque não bastasse esse projeto ter uma vista para o mar, ele tem a vista para as montanhas também. Aqui, ó, nessa imagem a gente consegue ver as montanhas, tá vendo? Ó? Então, eles projetam uma escada, vocês vão ver isso já já, e eles sobem aqui nesse mirante, né, nessa espécie desse mirante. Eu ia até colocar aspas, mas é literalmente um mirante mesmo, foi projetado para isso, para que eles consigam ver o pôr do sol, né, que se põe atrás ali. Então é um lugar fantástico. E aí ele cria nessa cobertura como esse brise mesmo, assim, né, para proteger do sol, né, dessa insolação direta. Mas percebam que ela é vazada, então se chover, vai chover, tá? E aí um outro aspecto que eu acho que não pode passar aqui de forma alguma é o seguinte. Olha que interessante. A gente tem dois elementos aqui. A gente primeiro tem um cacto que nasce da água e a gente tem uma taipa de pilão em contato com a água. Bom, brincadeira, né? Claro, eles não estão em contato com a água, mas ele trabalha isso de uma forma lúdica, de modo que, né, a intenção é justamente essa, que pareça que essas coisas estejam emergindo dessa água, quando na verdade não. Então isso tem técnica, né? Então na verdade a gente tem um vaso praticamente enterrado, né? De uma forma bem tosca dizendo, mas que dá essa sensação de que esse cacto está mergulhado ali na água, quando na verdade não está. Mas é super interessante, né, como ele faz essa provocação, essa brincadeira, na verdade. E a taipa a mesma coisa. Então, gente, até quando a gente fala em taipa de pilão, sempre tem aquele ditadozinho popular, né? Quando a gente fala de taipa de pilão, chapéu e bota. Então, o chapéu é a cobertura, ela precisa de um beiral, precisa de cobertura, ela precisa, né, ter essa proteção contra a chuva direta. E a bota se refere à fundação, né? Então, a gente precisa elevá-la do solo para que a gente não tenha umidade subindo por capilarização, né? Porque para a estrutura, uma estrutura autoportante, como a taipa de pilão, isso pode ser muito prejudicial. Então, aqui a gente precisa proteger ainda mais isso. Mesmo que não estivesse na água, isso precisa ser feito. Inclusive, a gente viu isso, ó, aqui nessa imagem, ó, percebam que a gente tem a mesma situação, a gente não tem essa taipa aqui, né, essa mini taipa na água, mas ainda assim, ó,
ela é elevada do solo, justamente para que a gente não tenha contato com a umidade do solo, tá? Então, sempre vai ser elevada. Mas aqui ainda mais, né? Porque a gente tem contato com a água. Então, percebe que ele cria um chanfro e ele eleva para que a gente não tenha. Isso tem que ser muito bem impermeabilizado também, tá? Para que, de fato, a água não entre em contato com essa taipa, porque a gente pode ter um perigo de colapso dessa estrutura, já que, né, como eu disse, a taipa de pilão ela é autoportante. Ressalto aqui a questão da madeira, né? Então, todos esses elementos que estão aqui parecem que estão em contato com a água, ele faz essa brincadeira que eu acho que é super interessante aqui.